Vamos para mais um episódio! Ai, gente, quando a gente acorda com a autoestima lá em cima, não tem ponta que não quer sugar um olhinho que tire nosso humor. Eu tava pensando nesse final de semana, meu Deus, eu não acredito que eu vou botar pra fora esse pensamento intrusivo. Mas eu tava pensando nesse final de semana sobre maquiagem, né? E aí eu tava pensando assim, pô. Olha eu me olhando, né, o tempo todo, na tela, inclusive. Mas eu tava pensando assim, pô, por que que a pessoa usa uma base, né? A base é usada pra esconder a pele. Não quero esconder minha pele. Minha pele tá belíssima. Faço skincare pra isso aqui, ó. Pra isso, pra tá assim. É claro que assim, naturalmente estaria com muito mais brilho, né? Mas eu dou uma ofuscada porque senão fica too much. E no vídeo fica muito mais, eu acho que por conta de toda a iluminação. Inclusive, eu tô com iluminação nova. Vocês gostaram? Vocês acham que fizeram diferença? Eu acho que fez. Fizeram não, né? Porque não é no plural, não, é só uma mesmo. Depois eu mostro, se vocês quiserem. Na verdade, quem me acompanha no Instagram vai saber dessas mudanças que eu faço de cenário, de equipamentos, novidades. E quando é muito, muito boa, que alguém me pede, pode ser uma pessoa só, eu coloco em jobs, que aí vocês conseguem ver quando puderem. Mas é isso. E aí, base, não vejo por que mudar. E aí eu não acho muito bonita aquela pele de boneca, sabe? Que você olha e fala, nossa, não tem uma imperfeição. É pura base, concreto ainda, aquela de tampar buraco de asfalto. Aí, beleza. Blush. Cara, eu tenho a minha corada natural. Se eu acrescentar mais, eu fico uma palhaça. E eu acho muito estranho quem é muito corado. Ninguém é tão corado assim. Eu, quando eu fico com raiva, meu rosto fica todo corado, 100%. Quando eu fico tímida, que é raro, mas acontece, aí fica só as bochechas. É até engraçado, porque é assim, é simultâneo, é muito engraçado. E aí, eu cheguei na iluminação. Queridos, iluminação. Mais brilho do que isso. Quando eu cheguei nessa conclusão, eu ri. Gente, é isso, uma autoestima inabalável. Mentira, muito abalável, muito abalável. Mas é isso, como vocês estão? Vocês gostaram dos episódios anteriores que foram super conectados, super juntos, super unidos? Olha, se tudo der certo e os convidados que estão planejados acontecer nas datas planejadas, porque assim, vão acontecer. Se vai ser em breve ou se vai ser mais tarde, não sabemos, mas eu não desisto dos meus convidados. Então, assim, não sabemos, mas se tudo der certo como planejado, gente, vocês não estão preparados para o que está por vir. Vem muita coisa boa, sério. Acompanhem, porque tá tudo esses próximos episódios. Mas hoje não fica para trás. Hoje vamos falar de uma coisa que eu estou aqui, ó, muito já no tema, já na estirpe. Hoje vamos falar sobre o mercado de luxo, queridos. Eu tô muito luxuosa. Ai, só esse cabelo, se vocês soubessem o quanto eu pago para manter ele assim, tanto no salão quanto também na manutenção diária ou semanal, no caso, né? Porque eu lavo meu cabelo uma vez por semana, então no meu trato semanal, que este cabelo não sabe o que é shampoo e condicionador. Ele só sabe o que é shampoo, condicionador, máscara e pré-shampoo e óleo e isso e aquilo e um monte de coisa a mais. Então é complicado manter. Então, só por esse cabelo eu já seria qualificada para falar de luxo. Mas eu sou muito mais que qualificada, queridos. Eu fiz um curso de extensão pela USP. Ai, eu acho isso muito chique. Eu ia fazer com uma amiga, só que a amiga não pôde. Eu falei, ah, eu vou mesmo assim. Inclusive, conheci a cidade universitária. Ai, gente, que sonho a cidade universitária, né? Dá vontade até de estudar de novo quando a gente entra naquele lugar. Eu já tinha me pós-graduado. Minha pós-graduação foi recente. Eu já tinha me graduado quando eu fiz esse curso de extensão. E assim, que vontade de voltar, sério. Pensa você morar numa cidade. É que nem os filmes mesmo que a gente vê. E eu acho que faz muita diferença. Apesar de, né, aceitar que um bando de jovem junto não é muito lá vantagem, que acontece muita merda. Mas, mesmo pensando nisso, cara, eu gosto muito da ideia de pensar que você já estuda, porque você lá, inclusive, é tão grande que tem ônibus para você andar internamente. Mas mesmo assim, pensa você viver aquilo que você está estudando. Deve ser muito bom. E deve ser também muito necessário férias.
imagino eu. Porque imagina você viver dentro da universidade. Enfim, deve ser muito bom, mas ao mesmo tempo deve ser mega exaustivo. Se a gente já se sente cansado da faculdade, olha que a gente, né, não para a nossa rotina para se graduar, imagina quem vive a faculdade. Inclusive, que sonho você poder focar só naquilo. Deve ser muito bom. E deve ser muito louco do que você pode ser capaz de fazer quando você pode fazer isso. Eu imagino que deve ser, mas enfim. Fiz um curso extensivo sobre mercado de luxo e eu fiquei encantada. Ao mesmo tempo, eu já imaginava a grandiosidade que era mexer com tudo aquilo. Então, como você precisa. Cara, essa jornada do consumidor já é importante em vários aspectos do mercado, em relação a como você deve trabalhar e fazer negócio e buscar aumentar vendas e tal. No mercado de luxo, o objetivo é diferente, porque o objetivo não é aumentar as vendas. O objetivo no mercado de luxo é aumentar a sua credibilidade no mercado. Então, olha que maluco. Não é sobre pessoa que já tem uma Porsche comprar uma segunda Porsche. É sobre. Vocês viram falar sobre vários artistas, por exemplo, o Justin Bieber é proibido de comprar Ferrari. Vocês já ouviram falar disso? E outras marcas que fazem parecido? Eu sei que quando a gente fala sobre proibição de compra, geralmente é de carro de luxo. Mas a gente vê também em outros aspectos, pessoas que usam aquela famosa bolsa Hermès, por exemplo, a marca buscando tirar aquela visibilidade da pessoa, ou então pior, né? Fazer as pessoas acreditarem que a pessoa tá usando uma falsa, porque a marca prefere que a pessoa seja descredibilizada do que vincular a marca a ela. Então, assim, o mercado de luxo tem muito disso, por conta do status. Então, não importa se você tem dinheiro para pagar, importa quem você é na sociedade para consumir a marca dela. É muito, muito exclusiva, muito. E quando eu falo exclusiva, eu não tô falando nem de exclusividade, eu quero falar de da marca é inclusiva. Então, ela é exclusiva, ela quer excluir a grande maioria. Então, é muito tenebroso esse mercado, eu diria. Porque assim, acho que todo mundo almeja atingir esse patamar um dia. Não sei se todo mundo, porque eu acho que vai depender muito do seu objetivo como pessoa também, valores, etc. Mas eu acho que existe muito disso. A pessoa querer muito pensar sobre. Eu quero muito que a minha marca seja, ao invés de eu precisar vender uma tonelada de produto para conseguir atingir 1 milhão, 1 milhão de reais, de dólares, enfim, eu quero muito vender 3 produtos no ano e conseguir atingir o dobro, o triplo dessa meta. Então, tipo assim, tenebroso porque. Pensa, existem pessoas, é que eu não, eu, de verdade, eu não sou esse tipo de pessoa, mas, por exemplo, tem muita gente que nasce pobre e fala, pô, um dia eu vou comprar uma bolsa da Prada. Eu não tenho esse sonho, porque, cara, a Juliette falou uma coisa que eu acho que é muito o que eu penso também. Então, se eu tivesse dinheiro, eu pensaria muito isso. Não é que, ai, eu faria a snob de tipo, não, não vou morar numa cobertura de luxo, não vou, não, eu vou ter tudo que eu tenho direito, mas. Em relação a consumir produtos muito caros, pensaria no seguinte: eu não consigo pensar enquanto tem gente da minha família, por mais que seja gente até que eu não tenho um contato, que eu não me importe, é porque não dá pra não se importar, né? Mas enquanto tem gente morando de aluguel, eu não conseguiria pagar numa bolsa de luxo o que pagaria 1 ano de aluguel de alguém que eu conheço. Eu não vou nem colocar da família, porque eu me sensibilizaria até com quem não é da família. Aliás, eu me importo com muito mais pessoas que é fora, que não tem meu sangue do que dentro, mas enfim. Então é uma coisa muito, muito forte isso. Então eu não penso assim, mas eu não julgo quem pensa assim, porque tá tudo bem. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele dizia que o sonho dele era ter um iPhone quando a gente era criança. E eu lembro de pensar, poxa, mas você vai sonhar com uma coisa que, sei lá, mano, você pode parcelar e ter um, sabe? Acho que sonhos são algo mais distantes e tal, mas eu não vou julgar. Eu julguei na época, não vou negar. Mas eu tentei me corrigir, porque se o sonho dele é ter um iPhone, eu não vou descredibilizar o sonho de ninguém. Se o sonho de alguém é ter um carro zero, né, comprar da fábrica e tal, cara, que bacana, que legal, corre atrás dos seus sonhos. Agora, eu não faria assim, sabe? Mas isso é sobre mim, sobre os meus valores pessoais e sobre o que eu acredito. Então, não vou julgar de coração. E não indico que julguem, porque não é justo. O sonho de cada um, só cada um sabe o que significa. Eu tinha alguns sonhos pequenos
e tenho alguns sonhos grandes. Um dos meus sonhos pequenos era quando eu fosse adulta, eu comprasse tudo que eu tinha vontade em relação à papelaria. Resultado, isso aqui, o nome disso aqui, ó, é trauma infantil. Porque, tadinhos, meus pais não tinham condições de comprar canetinha colorida. E eu amava, eu sempre amei esse universo. Acho que toda criança ama. Independente do gênero, independente de estilo de vida, de qualquer coisa. Toda criança ama. Porque é colorido, porque chama atenção, porque dá vontade de usar e de gastar. Eu lembro que no começo, quando eu comprei, eu tinha dó de usar. Eu tinha dó de usar, porque eu tinha dó de acabar logo. Então, assim, falar de mercado de luxo é também falar sobre sonhos, porque envolve. Você vai ver muita influenciadora que começou pobre, começou quando tudo era mato, dizer que nunca imaginei ter uma bolsa Prada, ter uma bolsa da Gucci, vestir tal marca. Sempre vai ter alguém assim. E tá tudo bem, porque é realmente algo fora da curva. Mas o processo para chegar até lá, ele geralmente não é bonito. E aí eu quero trazer uma polêmica que surgiu nos últimos tempos. É, inclusive, até uma polêmica meio que antiga, pra ser honesta, mas surgiu e eu acho importante ser tratada nesse tema porque é a raiz de tudo, assim. A China surpreendeu muito o mundo inteiro, menos os pobres que frequentam o Brás, que já sabiam disso há muitos anos, eu acho. Mas a China surpreendeu muita gente quando expôs grandes marcas que vendem bolsas por valores exorbitantes, que são todas fabricadas na China. E para quem não sabe como funciona, por mais que sua bolsa tenha lá o carimbo original de Made in Italy, é Made in French, sabe? Mesmo que tenha essas etiquetas, elas podem sim ser originais, isso não afeta nada, mas o produto para ser considerado feito naquele país ele precisa ter sido feita a última etapa de produção dele naquele país. Então, por exemplo, as grandes marcas mandam fazer na China, fazem tudo na China. E aí levam para o próprio país, né? O país de origem, pelo menos da marca, e só bota a etiqueta. Então, só o fato de terem colocado a etiqueta no país, pronto, são qualificados e, por lei, podem ser considerados fabricados naquele país. Todo o processo foi feito fora, mas só porque o último processo foi feito dentro do país, ele pode fazer isso. Então, assim, eu já ouvi muito falar, há uns anos atrás, eu acreditava muito sobre coisas de marca terem qualidades diferentes. E a gente sabe que dependendo da coisa, por exemplo, roupa tem muito disso. Tem roupa que você compra que você pode até comprar mais barato, mas é descartável. Eu tenho uma calça de moletom que eu comprei super barato na mão de uma pessoa que eu sabia que vendia paralelo. Não durou duas lavagens e já começou a se desfazer, literalmente, principalmente onde tinha mais atrito, que é entre as coxas. Então, assim, acontece. Eu procurei muito. Na época, eu queria muito aquelas calças de moletons macias, grossas, sabe? Bem gostosas de usar no frio e tal. E eu não tava encontrando. As que eu encontrava eram muito caras e não tinham o meu tamanho. Falei, quer saber? Eu vou comprar o paralelo mesmo. Tô com ela até hoje, né? Ela tá inteira, aí já são outros 500. Então, assim, existe esse estereótipo de coisa de marca ter qualidade, ter mais qualidade que um paralelo. E de fato tem. Então, em eletrônicos, a gente nem precisa discutir, por exemplo, isso. Eu sempre fui fã de relógio. E quando inventaram esses digitais, eu comprei acho que dois ou três. Acho que dois. Tinha controle de música, que lê os batimentos cardíacos, esse tipo de coisa. E é incrível como eles davam, em algum momento, algum pane de paralelo. Mesmo o primeiro que eu comprei foi muito paralelo, tipo, a marca nem era lá, legível. O segundo eu comprei do Ivo, que é uma marca meio que conhecida no mercado dos paralelos. E depois eu comprei um Apple Watch usado, porque eu vi diferença, assim, no uso, no dia a dia, a segurança que eu tenho da informação. Porque se aparecer lá que meu coração tá acelerado, eu tô realmente sentindo que tem alguma coisa diferente. Então, credibiliza mais o produto. Mas em roupa, eu acho que a gente também consegue enxergar isso, o acabamento ser melhor, a qualidade do tecido, o caimento. Tem muitos fatores. E aqui em São Paulo, uma coisa que é muito famosa e que explodiu há muitos anos é que em ótica particular, a armação sempre é muito cara. Uma vez meus pais foram fazer, eu lembro que minha mãe pagou em uma armação
mais de R$ 3.000. Eu achei um absurdo. Só em armação, fora a lente. Então, assim, muito caro, muito caro. É um preço, na real, da lente, é mais da lente do que da armação em si, sabe? E aí você ia na 25, você comprava exatamente a mesma armação por um preço super inferior. Então isso acontece muito, de você comprar e depois até apareceu nos jornais, teve matéria no Fantástico anos atrás sobre isso, que os lojistas vinham para São Paulo, faziam grandes compras de grandes marcas e revendiam nas suas cidades por um preço super, assim, superior. Gente, tudo bem que quando você trabalha com loja de produto, roupa, seja lá o que for, a gente sabe que tem um custo para você manter sua loja. Então é normal que você compre em atacado mais barato e revenda mais caro para, né, quanto mais caro você conseguir vender, mais lucro você tem sobre aquilo. Então eu entendo. Assim como eu já falei diversas vezes aqui, que é por isso que a loja do bairro vai cobrar mais caro que em Santa Amaro ou que na 25 da Vida, para quem é de São Paulo. Porque a loja, em qual distância fica a 25 ou Santa Amaro para mim? Quanto de condução eu vou pagar, o estresse que eu vou sofrer lá para conseguir encontrar. É como ir na 25 ou no Brás. Eu detesto absurdamente no Brás, porque é estressante e é cansativo. Porque você vai lá e é uma caça ao tesouros. Quem vai muito em brechó e bazar fala muito sobre garimpo, porque você não vai encontrar um modelo e vai, ai, tem desse tamanho G? Querido, tem desse tamanho que você tá vendo. Se não é do seu tamanho, não tem. Do mesmo jeito que existe isso no mundo de brechó e bazar, eu acho que tem muito disso também no Brás, porque teve uma época que eu reconheci que eu falei, gente, só tem roupa de piriguete no Brás. Você não encontra uma coisa que não seja cropped ou saia. O máximo que você encontra é saia longa, mas olha e olha. Só se ela estiver na febre. E é naquele estilo específico que tá na febre. Você não vê em outro modelo. Então, assim, é muito. Tinha disso, né? Aí eu vejo umas amigas que frequentam a igreja e tal, e usam umas roupas mais comportadas e tal, que era uma coisa que eu queria muito, principalmente pra ir pra igreja, que eu tenho as mesmas roupas pra ir pra igreja. Aí eu perguntava, amiga, no Brás, mas você tem que procurar muito. Tem que andar pra caramba. Então, assim, é complicado, porque vai ter loja que tem moda evangélica, mas não é legal, que não é bonito, que é literalmente aquele estereótipo de roupa de crente, de irmã da igreja. E nada contra, inclusive, se você quiser se vestir assim, tá tudo bem. Moda é muito sobre liberdade de como você se sente, tá tudo certo. E por isso que eu não tenho estilo, inclusive. Ai, gente, eu não tenho estilo. Eu visto o que me dá na telha e que eu tô com vontade no dia. Pausa para a água. Já beberam sua aguinha hoje? Eu acho que moda, estilo, de modo geral, muito sobre liberdade de expressão de si mesmo. Então, por acreditar nisso, eu sempre fui muito livre nesse aspecto. Eu nunca gostei de me rotular. Ah, eu sou roqueira, então só visto preto. Ah, eu sou da igreja, então eu só visto roupa comportada. Ah, enfim, eu sou muito princesinha, então eu só visto roupas fofas e românticas. Depende do meu dia, cara. Esse domingo mesmo eu fui pra missa, eu comentei com uma amiga. Eu tô me sentindo fofa hoje. Mas tem dias que eu vou super despojada. Assim como tem dias que eu vou muito mais produzida. E tem dias que eu gosto de ir mais menininha, mais fofinha, mais princesa. Então, moda é muito sobre isso. Agora, de novo, nada de errado em você seguir um padrão só de estilo, tá tudo certo. Inclusive, eu queria muito fazer aquelas consultorias de vestimenta, porque eu acho que às vezes me falta criatividade para usar as peças. E aí, uma vez eu comentei com uma amiga que eu tinha receio de fazer, porque eu era tão sem estilo que eu tinha a impressão que a pessoa ia, que a consultora de moda ia falar assim, gata, você precisa definir o que te representa e tal, e isso me assustaria. E ela comentou comigo que não, que quando ela fez a consultoria, que inclusive é caro, mas que vale cada centavo, ela comentou que ela teve muita dificuldade, porque ela falava sobre coisas que combinavam comigo. Por exemplo, ela citou que ela não se dava bem com estampas, ela não conseguia ver bem uma estampa. Ela só vestia quando tinha muita obrigação. E eu, por exemplo, sou total zero presa a esse tipo de coisa, porque tem roupas que são muito bonitas estampadas, assim como tem roupas que precisam ser lisas. Por exemplo, eu gosto de ter coisas, cores básicas e blusinhas baby look, por exemplo, lisa, sem textura, sem cor, ou uma cor bem cinza, azul, preto, branco. Por quê? Porque é fácil a combinação. Então, às vezes, você tem uma blusa preta, mas ela tem textura, então é complicado fazer a combinação. Então, eu pensava muito nisso, e ela falou que não, que isso na verdade, me dá muito mais liberdade
para a consultora me mostrar o que dá para usar, porque assim, não é limitado o que ela estava me explicando. Eu posso manter esses meus vários estilos diários. O que ela ensina é as coisas que combinam com o seu corpo, com o seu formato do rosto, com o seu jeito do busto. Ah, eu tenho muito busto, eu tenho pouco busto, eu tenho cintura, eu não tenho cintura. Não é nem sobre magreza ou ser gorda, é sobre o que combina com o aspecto do seu corpo. Uma mulher triangular invertido, por exemplo, que tem muito ombro, é largo, tem barriga, mas as pernas são finas, o que combina com o que fica legal de você vestir que não vai parecer estranho? Porque tem roupa que a gente veste que fica estranho. Então, tudo isso, ele é aplicado no nosso dia a dia. E isso, gente, imagem fala muito sobre quem somos. Então, você vai para uma reunião de trabalho, você não vai se vestir igual você iria para uma festa de uma grande amiga sua à noite. Porque você tem que saber se portar. Isso aqui vai para além de machismo, vai para além de qualquer outra questão da sociedade, que é sobre você se portar no ambiente que você precisa naquele momento. Faz muita diferença. Então, existe muito disso e é muito quebrado em muitas coisas quando a gente sabe ou quando quebra a nossa expectativa nesse sentido. E aconteceu de quebrar nesse sentido dos produtos, né? A gente pensando que estava comprando produtos de qualidade, pagava mais de R$ 2.000. Minha mãe mesmo pagou nessa armação R$ 3.000 e não durou 6 meses. E aí hoje a gente compra, por exemplo, a armação na Chili Beans, que não quebra. E se quebrar, tem garantia vitalícia. Então é só levar em qualquer loja, não precisa apresentar nada, que logo vai mostrar lá que só eles reconhecem o próprio produto. Então não precisa levar nota fiscal, não precisa levar nada. Só precisa falar que comprou lá e precisa. Inclusive, para quem usa óculos de grau que nem eu, dá para levar e eles fazem a limpeza gratuita. A limpeza eu não sei se eles fazem de qualquer armação, porque pode ser que sim. Eu sei que como eu compro lá, e não é caro. Tá? Não é caro. Assim como se enganam quem pensa que na Oscar Freire só tem loja cara. É claro que tem. Vai ter jaqueta que custa R$ 4.000. Assim como vai ter vestidos que custam 400 pila. Mas também vai ter lojas, a maioria das lojas ali na Oscar Freire são lojas conceito. O que é isso? São lojas que são quase que de mentira, de tão bonitas, de tão bem apresentáveis, que são instagramáveis em cada centímetro da loja. Pronto. Lojas conceito são assim. E geralmente lojas conceitos têm donos próprios. O que significa isso? Por mais que ela possua franquia, Melissa, Chili Beans, e tantas outras, Havaianas, por mais que elas possuam franquias espalhadas pelo mundo inteiro, aquela loja, ela é específica daquele dono, que geralmente é o dono da marca, inclusive. O dono da Chili Beans, inclusive, se desfez recentemente da loja da Oscar Freire, o que me decepcionou muito, porque eu amava aquela loja. Eu ia pra lá porque valia cada segundo, assim, de preço, de tudo, mas enfim. É a própria ótica também que eles possuem, então eles conseguiram um preço muito bom. Então você pensa assim, nossa, a Priscila comprou o óculos dela lá na Oscar Freire e da Chili Beans. Ela deve pagar uma fortuna. Gente, eu tô com 3 óculos, de tanta fortuna que custa. Esse aqui custou, acho que 230, tudo com lente. Tudo bem, a minha lente, ela não possui muitas coisas, tipo, ela não é multifocal, não é transition, eu não tenho miopia, é o que mais? Enfim, essas coisas que encarecem muito a lente. Então, eu não vou colocar em peso a lente, eu vou colocar em peso a armação, tá? Então, nesse aqui, na armação, eu paguei 230. Tem um outro marronzinho, eu paguei 220, e aí tem outro que foi um pouquinho mais caro, que foi 360. E aí, 2 lentes eu mandei fazer, e eu reutilizei a lente de um antigo. Então, assim, vale a pena. Vale a pena. É um produto que lá eu comprei também uma bota uma vez da Melissa. Gente, eu nunca consumi Melissa, principalmente por conta do preço. É um preço muito exorbitante, é um preço muito alto que se paga num produto. E lá eu vi uma bota uma vez tão barata, acho que foi R$ 70 ou 120. Eu lembro que foi muito barato, assim, mais do que até o normal. E eu comprei mais pelo preço do que até na época eu já tinha, acho que umas 2 botas ainda. Eu precisava de uma terceira, mas eu vi o preço tão bom. Falei, cara, eu vou aproveitar. Inclusive, ela é tão boa, tão quentinha. Ela tem aquele tecido de carneiro, assim, por frio, é ótima. Só que é ruim de usar na chuva por conta dele, né? Desse tecidinho. Então fica muito quente, muito gostoso, assim, é uma maravilha. É isso. E no mercado de luxo, qualidade é vista assim. Eu acho que para além disso tudo, o primeiro é o status e exclusividade, né? Ai, não é todo mundo que tem isso. E quando eu uso Chili Beans, eu também penso um pouco disso, porque
Existem modelos que vendem em todo o Brasil, mas, por exemplo, o relógio da Rita Lee só tinha 3 vendidos no mundo inteiro. E onde eu comprei foi em Fortaleza. Foi o único lugar no Brasil que tinha. Era o preto, preto Onyx. Eu comprei ele por 260 na época. Pessoas me ofereceram já mais de R$ 2.000 no relógio, no ano seguinte da minha compra. Imagina agora que ela faleceu. Eu nem imagino quanto ele pode estar valendo no mercado, porque ele já era único pela cor. Aí agora como é que chama? Quando tem uma linha de lançamento, eu esqueci agora, mas tem um nome que dão, né, para quando tem uma linha, linha da NBA, linha da Risqué, que lançaram agora há pouco tempo também, enfim. Então, é muito mais sobre isso, o mercado de luxo. Mas às vezes, quando tem um boom desse, como é que você faz para lidar com isso? O que que você faz para contornar esse problema e tentar transformar? Como é que soluciona esse tipo de situação? Eu acho que essa foi a pergunta que grandes marcas fizeram. Quando eu soube o valor que tem uma bolsa Hermès ou Hermes, né, no mercado. E aí eu descobri que no Walmart, eu acho, vende por R$ 30, tipo, é 1.100% a menos do que numa loja oficial. E, tipo, eles compravam do mesmo fornecedor da China, da mesma fabricante, da mesma fábrica, né? A fabricante eles contam que é deles, mas olha que surreal, olha o tamanho disso. Isso é muita coisa. Isso tem um tamanho gigante no mercado. E o mercado de luxo, ele é muito sobre isso. Eu acho muito louco, né? Quando. Já pensou? Eu tenho um cliente que fala: meu objetivo não é crescer vendas, meu objetivo é, sei lá, atingir. Só atingir meu público? Eu só quero que meu público lembre que eu existo. Tipo, eu já vendi pra Madonna, eu não quero vender pra ela de novo. Tudo bem se ela quiser comprar de novo, mas eu não quero vender, eu só quero que ela não se esqueça de mim. Já pensou que maluco seria isso? Eu lembro que no curso a gente falava muito sobre imóveis, que se tem uma coisa, eu citei no começo coisas mais do nosso dia a dia, que a gente vê muito, né, na internet e tudo mais. Mas se tem uma coisa que a gente vê o impacto disso também é nos imóveis. Então, coberturas super luxuosas, não é qualquer corretor de imóveis que vai vender. Não é um corretor que está familiarizado com a minha casa e minha vida que vai conseguir vender uma cobertura. Olha que maluco. Porque quando você vai apresentar uma cobertura, cobertura de luxo, né? Espero que até aqui você já tenha entendido essa diferença. Você não vai apresentar para o morador os cômodos, sei lá, o tamanho, a vizinhança. Você vai falar sobre a vista, que é exclusiva, que ninguém mais tem. Você vai falar sobre, acho que talvez até a vizinhança entre no circuito, talvez possa fazer sentido. Tipo, fulano que é famoso e cicrano que é ator mora aqui há não sei quantos anos, não sei desde quando. Gente, isso faz uma diferença gigantesca. É claro que assim, eu precisaria entender muito, né? São coisas que eu vi no curso. Então eu não sei dizer com profundidade. Mas eu achei muito insano essa realidade, porque se a gente parar para pensar na gente, é muito diferente. Se eu paro para pensar nos meus clientes, é muito diferente da realidade. Mas muito legal de conhecer também, sempre. Bom, gente, mas a verdade é que essa notícia, isso que a China fez e que eu comentei dos óculos e tudo mais, isso chocou quem consome, mas eu não sei se vai fazer eles pararem de consumir, porque eu acho que no fundo eles já imaginavam. Gente, não é à toa que a gente sempre vê uma história de grandes marcas que escravizam crianças em países pobres para produzirem as roupas e não param as vendas. Eu gosto muito. Eu sempre vinculo os meus valores às marcas que eu consumo. Então, eu conheci pessoas que diziam que, ai, meu sonho é vestir Zara. Eu nunca tive esse sonho, porque, primeiro, uma marca que abertamente assume, que fala que não vai produzir roupas de tamanhos diversos porque não quer abraçar esse público, para mim já não faz sentido. Porque não existe corpos iguais, não existe medidas iguais. Desde a época que eu era magra, acontecia muito de eu vestir uma roupa PP ou GG. E não era porque eu queria uma roupa mais folgada. Era porque era literalmente a que servia. E eu nunca tive. Ai, eu magra, eu não tenho seios grandes. Então, não é que ai, os seios faziam diferença, ou o quadril fazia diferença. Não, não era. Era porque realmente estava desproporcional, assim, as modelagens. Então, eu nunca gostei.
Mas existem pessoas que almejam muito, né, esse status. Eu quero muito vestir Zara, eu quero muito uma bolsa Prada, eu quero muito vestir Gucci. Balenciaga, gente, uma coisa que eu nunca daria meu dinheiro, Balenciaga, cara. Como é que alguém pode dar dinheiro num produto que já vem surrado, sabe? Tipo, não entra na minha cabeça essa moda extravagante. Eu acho que se uma marca me bancasse falando eu quero que você vista isso, é uma coisa. Agora, você comprar, você consumir, que nem é de quem faz, eu não consigo. Mas eu acho que uma coisa muito clássica, assim, do mercado de luxo é, sim, isso. É essa questão do status, do eu uso tal coisa. É o lance do eu uso iPhone, que sempre tem essas piadas na internet que sempre é naquele superior, né? Eu uso iPhone e toda aquela coisa e tal. E aí um Android é sempre visto como algo inferior e tal. E eu vivo sempre ouvindo muito sobre. Ai, tem muito Android que é superior ao iPhone, que não sei o que lá. Eu vejo que é muito sobre o status. Eu acho que quando você é mais humilde, humilde não só de caráter, mas de ser desprovido de riqueza, eu acho que vai muito sobre o que você gostou mais. Inclusive, eu ouço muito isso de amigos. Eu tentei usar o iPhone, mas eu não gostei. Eu prefiro realmente o Xiaomi, eu prefiro realmente o Samsung. Eu acho que vai ter muito disso. Eu tinha amigos que falavam, inclusive eu acredito muito que os meus pais, por exemplo, iam adorar o iPhone, porque eu acho o Android muito complexo. O Android tem muita coisa que configura, é configuração do zero. Mas não se engane, tem muito Android que é caro. Tem Samsung que vale o triplo do valor do iPhone. Eu não sei qual celular é mais caro hoje. Mas é óbvio que se a gente for falar sobre status, sobre o que a sociedade considera mais caro, mais luxuoso, aí vai ser o iPhone, não tem como, porque ele tinha muito isso antigamente da exclusividade. A gente ouvia muito, você não vai saber mexer, você não vai saber ter ele. Pra que nossa, eu ouvia muito isso, mas era de uma pessoa que não tinha muita noção da vida, né? Não era nem de questão de marca, porque até hoje não tem questão de marca nenhuma. Trabalha com isso, mas não tem noção nenhuma, porque não estudou pra isso. Aquelas que falava assim: você vai ter uma Ferrari sabendo dirigir um Corsa. Aprende a dirigir uma Ferrari. Não tem muita dificuldade, até porque ele foi feito para ser fácil de conduzir, né? Mas tudo bem. Mas existia muito isso, esse estereótipo do é difícil, é inatingível. E quem possui vê que é muito mais fácil de mexer do que qualquer outra coisa. Eu acredito muito que os meus pais vão amar se eles mexessem, mas eles não abandonam o Motorola deles. Meu pai ainda é desafiador, ele ainda gosta de conhecer marcas novas, ele já teve tudo que é marca de celular. Então ele ainda, eu acho que ele arriscaria possuir um. Agora, minha mãe não abandona o Motorola dela nem amarrada. Mas nem, olha que eu já ofereci de dar pra ela, de presente, mas ela nunca pega. Enfim, gente, mercado de luxo é muito sobre status e às vezes as pessoas não param pra pensar no básico. Então, assim, existem marcas que a qualidade fala mais alto? Existem. Existe muito. E isso vai de tudo. De roupa, a maquiagem. Se teve uma coisa que eu aprendi, eu nunca dei valor à maquiagem. E aí, depois que eu comecei a consumir, eu pensei, cara, eu não vou pagar, sei lá, por exemplo, R$ 80 no delineador. Eu vou pagar, não, eu vou pegar o de 30. Tem diferença de qualidade. Tem diferença de qualidade entre o de 80 e o de 30. E aí você vai perceber só durante o uso. Você vai ver que as tecnologias que a pessoa pensou no de 80 não foi à toa, não foi em vão, foi pensando na usabilidade, foi pensando em tudo isso. Beleza? Quero saber de vocês. Vocês têm um sonho de consumir alguma coisa de luxo? Comenta aqui, por favor. Quero muito saber se vocês têm almejam alguma coisa assim de muito, muito caro. O que que é muito, muito caro para vocês? Para mim, hoje, é um apartamento. É meu sonho conseguir comprar um apartamento. Mas para vocês é o quê? É um imóvel também? Uma cobertura de 2 andares com elevador privativo? Deixa eu ver o que mais. Área de lazer com churrasqueira, ou é uma bolsa da Prada, ou é um iPhone, o último lançamento de 1 tera. Quem faz conteúdo sabe que uma coisa mais almejada da vida é memória, mais do que o próprio aparelho, inclusive. Mas me contem, por favor, aqui nos comentários, quero muito saber o que que vocês pensam. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito saber o que que vocês acham desse mercado. Eu acho que assim, Priscila, eu não vendo nenhum produto de luxo, mas eu duvido que você não consuma esse tipo de conteúdo. Que nem eu comentei do japonês que viralizou.
com essa história que eles fabricavam e a gente pagando fortuna. Aí inclusive o que mais chocou todo mundo é que eles botaram um custo de produção. E aí o custo era assim, US$ 17 ou US$ 7, dependendo do produto, né? E aí a marca vendia 1000 vezes aquele valor. Então, assim, faz diferença, é importante a gente se informar. Beleza? Eu espero que vocês tenham adorado. Aí vem aquele meme. Adorar não. Adorar, a gente adora a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, por favor. Quero muito saber a opinião de vocês. Meu Deus, como é difícil conseguir a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do meu luxo. Eu vim preparada pro luxo, meu amor. É isso, cheiro da Pri.